Olá, pessoas que estão acompanhando esse episódio do Cozinhando Cinema aqui no canal do Plano 9. Eu sou o Tice e hoje eu quero conversar sobre o Massacre da Serra Elétrica e as várias críticas sociais que esse filme tem. O Massacre da Serra Elétrica é um filme de 1974 e ele é muito mais que um filme de um assassino canibal que usa uma máscara de couro. Esse é um filme que ele tem uma grande mensagem crítica à indústria da carne, ao capitalismo, à política e é uma das principais obras de estudo no quesito representatividade feminina em filmes de terror. E antes de falar mais sobre cada um desses tópicos, é necessário fazer um contexto dos Estados Unidos ali nos anos 70. Os Estados Unidos ele estava vivendo um tripé de desgraça. Era a Guerra do Vietnã, teve o caso Watergate e teve também uma crise do petróleo. A Guerra do Vietnã ela durou de 1955 até 1975. E principalmente no volta dos anos 60 e 70 foi quando grupos contra culturas eles começaram a ganhar destaque. Por exemplo, o grupo dos hippies, os Panteras Negras, diversos grupos feministas. E esses grupos da contracultura, eles tinham pelo menos um ponto em comum, que eles eram anti-guerra. E esses grupos, eles mobilizaram diversas marchas, manifestações, pedindo o fim da guerra no Vietnã. E essas pautas mais progressistas, elas pautaram muito, né, a forma como a sociedade passou a olhar o mundo e teve certo impacto no cinema, obviamente. O caso Watergate foi um escândalo de corrupção envolvendo o Richard Nixon, o então presidente dos Estados Unidos, que era do Partido Republicano, em que o Partido Republicano tentou espionar o partido da oposição, que é o Partido Democrata. E o caso Watergate, ele durou de 72 até 1974, que resultou na renúncia do então presidente Richard Nixon. Já a crise do petróleo de 73, ela se deu por conta de um embargo que a OPEP fez, que ela parou de comercializar, né, petróleo com diversos países. E entre esses países estava os Estados Unidos. E por conta desse embargo, os Estados Unidos não tinham de quem comprar petróleo. Isso resultou que diversos postos de combustíveis eles simplesmente não tinham combustível nas bombas. E todos esses três fatores que eu acabei de citar, eles tiveram um impacto direto numa mudança comportamental da sociedade. E no cinema isso foi visto em um novo movimento, um novo jeito de se fazer cinema, que foi conhecido como Nova Hollywood. Nessa Nova Hollywood, os filmes eles eram mais violentos, as histórias tinham um contexto mais sexual e filmes que davam mais destaque para a figura do vilão e do anti-herói. O mocinho estava perdendo espaço nessa Nova Hollywood. E tudo isso que eu falei aqui é nítido que está presente em O Massacre da Serra Elétrica. Temos cenas de personagens lidando com essa crise do combustível, de chegar para abastecer em um posto de combustível e não ter nada, né, na bomba, com uma previsão de que vai chegar apenas no dia seguinte, mas não é certeza de que vai chegar. A cidade onde se passa a história de O Massacre da Serra Elétrica, a gente percebe que é uma cidade que a população está largada à própria sorte, completamente ignorada e esquecida pelos governantes, né? Nesse caso do caso Watergate, dois partidos ali brigando por uma questão de ego e esquecendo da sua população. E eventualmente a gente vê diversos conteúdos que falam que o Massacre da Serra Elétrica ele foi baseado em uma história real. Mas não é bem assim que foi o desenvolvimento desse filme. O Tobe Hooper, que é o diretor de O Massacre da Serra Elétrica, a ideia inicial desse filme ele teve enquanto ele fazia compras de Natal, e no meio daquela muvuca, aquela grande multidão, fila pra lá, fila pra cá, ele viu uma prateleira com diversas motosserras, e ele pensou que com uma daquela motosserra ele conseguiria sair rapidinho do meio daquela muvuca. E com base nesse devaneio violento e sanguinário, e conforme o noticiário que ele acompanhava retratava cada vez mais crimes violentos ali na região do Texas, e levemente baseado na história do Ed Gein, que foi um assassino em série, que ele roubava sepulturas, ele roubava pele, ossos e órgãos humanos para confeccionar diferentes objetos. Com base nisso tudo, o Hooper ele rascunhou o que seria o primeiro roteiro do Massacre da Serra Elétrica, só que na ocasião ele chamou essa história de Red Cheese. O Red Cheese ele é um prato típico do sul dos Estados Unidos. Ele é uma iguaria preparada com a cabeça e outras partes do porco,
com diversas especiarias. Em outros países temos receitas semelhantes a esse red cheese. O que difere no preparo é um ingrediente ou outro, uma especiaria ou outra. Por exemplo, na Itália esse prato semelhante é chamado de copa de testa. Em Portugal o prato semelhante é chamado de cabeça de xará. E aqui no Brasil a gente tem um prato minimamente parecido que é conhecido como geleia de porco. E esse prato, o Red Cheese, que foi o primeiro nome de Massacre da Serra Elétrica, no filme a gente tem um personagem, o personagem do caroneiro, que ele descreve como que é o processo da fabricação desse Red Cheese. E conforme ele descreve esse processo, os outros personagens do filme ficam um pouco enojados com a forma que ele descreve aquilo, o que ocasiona um dos seus personagens a dizer que os humanos não deveriam matar animais para consumir. Porém, numa cena seguinte mostra a hipocrisia desses personagens porque eles estão se deliciando com um churrasco. Então, pouquíssimo tempo depois de ficarem enojados com a descrição de como se faz um prato, eles estão comendo carne. E agora eu aproveito para dizer mais sobre a crítica ao consumo de carne que o Massacre da Serra Elétrica faz. A forma como os personagens são mortos em Massacre da Serra Elétrica são iguais à forma como os animais são mortos no abatedouro. Eles são mortos com marretadas na cabeça, eles são pendurados em ganchos de carne, eles são colocados dentro de freezers, eles são fatiados para depois serem cozinhados e serem degustados em uma bela refeição. Na abertura desse vídeo eu também falei que o Massacre da Serra Elétrica ele faz uma crítica ao sistema capitalista. E onde que está essa crítica? A família Sawyer, que é a família de assassinos canibais, era uma família que trabalhava no abate de animais para transformar em comida. E com o avanço tecnológico, o emprego dessas pessoas deixou de existir e eles foram substituídos por máquinas. E aqui é só a gente pensar um pouquinho, né? Um raciocínio lógico. Uma pessoa que não tem emprego, ela não tem dinheiro para comprar comida. Eis que então a gente vê um cenário em que a família Sawyer está num contexto que não tem mais emprego, o país em que ela vive está vivendo uma guerra, está vivendo uma crise política e também uma crise do petróleo. Então, é uma família que está literalmente abandonada pelo governo depois de perder o seu emprego, o seu ganha-pão, pelo avanço tecnológico da época. Então, a família Sawyer é como uma metáfora, como uma crítica social de uma família largada à própria sorte, sem nenhuma assistência do governo, sem nenhuma perspectiva de futuro. Então a gente vê que o Massacre da Serra Elétrica é uma metáfora social sobre pessoas marginalizadas da sociedade. E nessa crítica social de um Massacre da Serra Elétrica sobre o sistema capitalista, ele não tem espaço para aquele primo da família Sawyer que acreditou na balela da meritocracia, que ele foi vender bolo de pote no sinaleiro e com isso hoje ele é milionário vendendo curso de coach e tirando foto de braço cruzado para colocar na sua rede social. Um outro ponto que eu comentei de O Massacre da Serra Elétrica é que ele também é objeto de estudo sobre a representação da mulher, principalmente em obras de terror. A pesquisadora e professora de cinema Carol J. Clover, ela é a criadora do termo Final Girl, que é uma teoria que estuda, né, a última garota sobrevivente nos filmes de terror, que quase sempre é uma figura quase que virginal, ela não tem nenhum relacionamento amoroso na maioria das vezes, ela tem roupas que cobrem quase o corpo todo dela, ela não namora ninguém, ela não aparece seminua, e por muitas vezes ela é a última sobrevivente e é ela quem acaba derrotando a figura do assassino, o monstro nesses filmes. E os filmes que a Carol estudou para criar esse termo do Final Girl foram, obviamente, o Massacre da Serra Elétrica, ela estudou os filmes do Pânico, ela estudou o filme do Alien, ela estudou os filmes da Sexta-feira 13, e assim ela notou esse padrão da figura virginal, frágil, que sobrevive até o final e que porventura acaba derrotando o monstro assassino. Um outro ponto também no quesito representatividade feminina são as situações que as mulheres passam nesses filmes, especificamente aqui em Massacre da Serra Elétrica. É que apenas uma mulher sobrevive ao final do filme. Todos os outros personagens morrem, inclusive uma mulher. A questão é que a forma como a violência é retratada com personagens masculinos e personagens femininos. Todos os homens, né, que morrem em Massacre da Serra Elétrica, eles têm uma morte muito rápida. É uma marretada no crânio para matar. É uma passada de serra elétrica no peito para matar. É um atropelamento para matar. Enquanto que
a violência filmada com personagens femininas, ela tem um tempo de tela muito maior. A emblemática cena de uma personagem sendo pendurada viva em um gancho de carne é feita por uma mulher. Enquanto ela tá lá, pendurada em um gancho de carne, ela vê o namorado dela morto sendo fatiado para virar comida. Depois ela também é colocada viva dentro de um freezer. E a personagem que sobrevive, ela passa por diversas situações violentas. Ela é presa, ela é torturada, ela leva várias marteladas no crânio, ela vê todos os seus amigos, o seu irmão sendo mortos pela família de canibais. Então, ela é exposta a situações violentas muito mais tempo do que as figuras masculinas nesse filme. Perceberam quantas análises são feitas com o Massacre da Serra Elétrica, e por conta disso tudo, esse é um dos meus filmes favoritos, né, de terror. Ele não é apenas um filme de um assassino que mata pessoas para comer, é um filme que tem muito contexto político nas suas entrelinhas. E agora chega de analisar, né, o Massacre da Serra Elétrica, e se o filme faz uma crítica à indústria da carne, eu quero cozinhar aqui um prato vegetariano, sem nenhum uso de carne, laticínio, nem de ovos. E fazendo uma breve menção ao título original do filme, eu vou cozinhar agora um caviar texano. Feijão de corda, que alguns conhecem como feijão fradinho, um pimentão verde, uma pimenta dedo de moça, 2 dentes de alho, tomate cereja, uma xícara de milho, 4 colheres de sopa de vinagre, azeite de oliva e sal. Primeiramente, eu cozinho o feijão de corda, depois escorro a água dele e separei aqui já 3 conchas desse feijão. E agora eu vou picar o pimentão. Eu vou cortar ele do tamanho mais ou menos do tamanho de um grão de feijão. Depois de picar o pimentão, eu vou picar agora a pimenta. Quem gosta do sabor mais apimentado, deixa a semente. Quem não gosta tanto de picância, daí tira a semente. Eu aqui vou colocar com as sementes mesmo. Depois do pimentão e da pimenta, eu vou descascar e picar bem picadinho os 2 dentes de alho. Agora eu vou pegar os tomates, estou usando 12 tomates, cortar eles no meio e já colocar aqui na mistura, né, do pimentão, da pimenta e do alho. O que eu precisava cozinhar, eu já cozinhei, que é o feijão. Essa é uma receita que é muito fácil, é a famosa receita que só usa uma panela para cozinhar. A única coisa que vai no fogo de fato é o feijão, então é só superar o medo da panela de pressão que dá pra fazer essa receita. Os ingredientes que precisam ser cortados eu já cortei todos: o pimentão, a pimenta dedo de moça, o alho e o tomate. Agora é só misturar os demais ingredientes e já está pronto o caviar texano. Primeiro eu vou colocar aqui no pote, na tigela, com buca, independente do que você chame, eu vou colocar aqui o feijão. Eu deixei separado aqui 3 conchas, né, do feijão fradinho, que eu já tinha escolhido a água. Vou colocar agora, né, os ingredientes que eu piquei: o pimentão, a pimenta, o tomate e o alho. Antes de adicionar o milho, já vou dar uma misturadinha aqui. Adicionar o milho, é uma xícara de milho verde. Um negócio super fácil de se encontrar. E mistura. Para temperar, vou colocar 2 colheres de azeite de oliva, 4 colheres de vinagre, 1
sal a gosto. Misturar agora bem misturadinho tudo que foi colocado aqui. E é só isso, tá pronto. É só isso que precisa para fazer um caviar texano. Agora é aquela hora, né? A melhor hora do vídeo para mim, que é a hora que eu vou comer. Eu sei que isso aqui é muito bom, porque eu vivo fazendo isso aqui em casa, então não vai ser uma surpresa no quesito gosto para mim. Muito bom, muito fácil de ser feito. Eu como isso aqui seja no almoço, na janta, até mesmo como lanche da tarde. E antes de eu terminar aqui a minha combuquinha de caviar texano, aquele papo padrão no YouTube, né? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, comente o que você achou dessa receita. Fale se você vai fazer esse caviar texano, o que você achou dessa história, né? Dessas várias mensagens sociais que o massacre da Serra Elétrica tem. Então é isso e até o próximo vídeo.